Na sequência, vamos analisar algumas aplicações da primeira lei da termodinâmica. Especificamente, vamos aplicar a primeira lei para alguns processos termodinâmicos comuns, como processos adiabáticos, processos isobáricos, ou seja, a pressão constante, processos isovolumétricos, isto é, a volume constante, e processos cíclicos, onde o estado final é igual ao estado inicial. Vamos começar a nossa análise pelos processos adiabáticos. Os processos adiabáticos são aqueles onde não há troca de energia na forma de calor entre o sistema e a vizinhança. Pode haver troca de calor no interior do sistema, mas não há calor saindo ou entrando do sistema a partir do meio externo, do ambiente externo. Isto pode ser conseguido essencialmente de duas formas diferentes. Uma maneira seria encerrar o sistema dentro de paredes que sejam isolantes térmicas. Estas paredes são denominadas paredes adiabáticas. Então, um exemplo está aqui nesta figura, onde temos um cilindro. As paredes do cilindro são isolantes. Inicialmente temos o gás ocupando esta posição aqui. Esta seria a posição inicial. E depois tem uma expansão do pistão, né? Ele sobe e a posição final está aqui com um volume maior. Então o gás aumentou o seu volume, mas não houve troca de calor saindo para fora do sistema, nem entrando para o interior do sistema. Então o processo foi realizado adiabaticamente. Uma outra maneira de ter um processo adiabático é realizar o processo de maneira muito rápida. Se a expansão é muito rápida, mesmo que as paredes não sejam isolantes, muito pouco calor vai escapar para fora ou entrará para fora nesse pequeníssimo intervalo de tempo. Então, a rapidez do processo de expansão ou de compressão pode ser uma maneira de conseguir que o processo seja adiabático. Nós já apresentamos a primeira lei da termodinâmica e mostramos que a variação da energia interna é igual à soma do calor adicionado ao sistema mais o trabalho realizado sobre o sistema, mas como neste caso o trabalho é igual a zero, por ser adiabático, a nossa primeira lei da termodinâmica fica da seguinte forma: a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado sobre o sistema. Então, esta seria a forma da primeira lei da termodinâmica. Alguns exemplos de processos adiabáticos são a expansão de gases quentes em um motor de combustão interna, a liquefação de gases em um sistema de refrigeração, numa geladeira, por exemplo, e o golpe de compressão em um motor a diesel. Vamos agora analisar o que se denomina processo isobárico. Os processos isobáricos são processos que ocorrem a pressão constante. Então temos aqui uma figura onde mostramos a pressão do gás em função do volume do gás. Os processos isobáricos são processos que ocorrem por deslocamentos horizontais neste diagrama. Então, por exemplo, aqui partimos de um sistema com pressão P1 e volume V1, e ao longo do processo a pressão se mantém e o volume muda. Neste processo, o gás realiza trabalho, neste caso, e o trabalho é a área sobre a curva. Nós vamos escrever o trabalho realizado sobre o gás. O trabalho sobre o gás é o negativo desta área. Então vamos escrever que W, que é o trabalho, vai ser igual a menos a integral entre V1 e V2 de P de V. Como a pressão é constante,
nesse processo, ela pode sair fora da integral. Então, temos a integral entre V1 e V2 de diferencial de V. Isto nada mais é, aqui está faltando um sinal menos, isto nada mais é do que a pressão multiplicado por V2 menos V1, com sinal menos aqui na frente. Esse seria o trabalho realizado sobre o sistema. E a primeira lei da termodinâmica, que seria simplesmente a variação de energia interna igual a Q mais W, vai ficar simplesmente que a variação de energia interna é igual a Q menos P por V2 menos V1. Então, isso está resumido aqui. O trabalho no processo isobárico e a forma da primeira lei da termodinâmica num processo isobárico. Vamos agora analisar um processo isovolumétrico, também conhecido como processo isocórico. São processos onde o volume permanece constante durante o processo, durante a transformação termodinâmica. No diagrama pressão versus volume, como o que temos aqui, esses processos são representados por linhas verticais, né? O volume, neste caso, permanece constante no valor V1 e a pressão vai de P1 até P2. Né? Lembremos que o trabalho é a área embaixo da curva. Então, o trabalho, ou a área que fica embaixo de uma curva vertical é zero. Né? Então, é bem fácil ver que, como não houve variação de volume, o trabalho realizado neste tipo de processo é nulo. E, portanto, a variação da energia interna, que é igual a Q mais W, tem o trabalho nulo e, portanto, a variação da energia interna é igual ao calor absorvido pelo sistema. Muito bem. Agora, vamos analisar processos isotérmicos. Processo isotérmico é um processo que ocorre a temperatura constante. Vamos primeiro analisar a variação de energia interna em um processo isotérmico. Queremos analisar primeiro a variação de energia interna. A variação de energia interna. Nós sabemos que a variação de energia interna de um gás ideal, né, vamos falar apenas de gases ideais, né, é apenas uma função da temperatura. É apenas uma função da temperatura. Por exemplo, para um gás ideal monoatômico, gás ideal monoatômico, nós sabemos que a energia interna, nós mostramos isso no módulo 2, a energia interna é 3 meios de o número de moles vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Logo, a variação de energia interna entre dois estados, final e inicial, nada mais é do que a energia interna no estado final menos a energia interna no estado inicial. Então, vamos ter que isto vai ser 3 meios de N, R, T final menos T inicial. Onde isto é nada mais é do que a variação de temperatura, delta de T. Então, temos que é 3 meios de N, R,
delta dt. Mas então, o que acontece com a variação de energia interna num processo isotérmico? Se o processo for isotérmico, o delta dt vai ser zero. E se o delta dt é zero, isso implica que a variação de energia interna é nula. Então, num processo isotérmico envolvendo um gás ideal, não há variação de energia interna. Então, isso está resumido aqui. Aqui calculamos a variação de energia interna, vemos que é 3 meios de nr delta dt. Como no processo isotérmico temos delta T igual a zero, chegamos na conclusão de que a variação de energia interna num processo isotérmico envolvendo um gás ideal é nula. Sim? Se o gás considerado for um gás não ideal, a situação pode ser diferente. Não? Mas para um gás ideal, a variação de energia interna é nula num processo isotérmico. Bom, mas agora então lembremos da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna é igual a Q mais W. Se a energia interna é nula no processo isotérmico, isso significa que o calor vai ser igual a menos o trabalho. Calor mais trabalho é igual a zero, então o calor é igual a menos o trabalho. Então, isso que está indicado aqui. Então, num processo isotérmico de um gás ideal, a energia que entra no gás por trabalho deve sair do gás por calor, de modo que a energia interna vai permanecer fixa. Em um diagrama de pressão versus volume, como o que nós temos aqui na figura, pressão e volume aqui, o processo isotérmico aparece como uma linha curva que está indicada aqui, a isoterma. Sim? E essa curva é uma hipérbole, porque num processo isotérmico, lembremos que o gás ideal verifica que a pressão pelo volume é igual a nRT. Sim? Se a temperatura é constante, porque o processo é isotérmico, tudo isto é uma constante. E isso significa que a pressão vai ser uma constante dividido o volume. Passei o volume dividindo pelo outro lado. Então, esta é a equação de uma hipérbole. E está representada no plano PV por uma curva que tem esta forma que está aqui. Então, por exemplo, um processo isotérmico começaria aqui com esta pressão e com este volume, se deslocaria ao longo desta curva e chegaria a um outro ponto da curva, por exemplo, este aqui, com este volume final e esta pressão final. A temperatura permanece constante ao longo de todo esse trajeto e não há nenhuma variação na energia interna do sistema. A energia armazenada no sistema é constante ao longo desse processo. Sim? No capítulo, ou na aula e no vídeo sobre trabalho, nós analisamos qual é o trabalho realizado sobre um gás ideal em um processo isotérmico. Nós calculamos isso e mostramos que o trabalho era dado por menos nRT multiplicado pelo logaritmo do volume final dividido o volume inicial. Sim? Então, este seria o trabalho, sim? E isto tem que ser igual, então, a menos o calor. Porque tínhamos falado antes que o trabalho é igual a menos o calor, num processo isotérmico. Sim? O calor absorvido pelo sistema, sim? E este é o trabalho realizado sobre o sistema. Então, isso está
indicado aqui nesta equação para um processo isotérmico. Muito bem. Finalmente, vamos analisar processos cíclicos. Processos cíclicos são aqueles nos quais o estado inicial coincide com o estado final. Então, temos aqui alguns exemplos onde o sistema parte, por exemplo, do ponto A, vai até B, depois até C, depois até D e torna ao ponto A. Aqui também, né? Parte de A, vai para B, C e D, formando uma trajetória, né? Em todos os casos, o sistema parte de A e termina em A. Então, o que nós podemos dizer neste caso é que a pressão inicial é igual à pressão final, e o mesmo para qualquer outra variável termodinâmica. O volume inicial é igual ao volume final, temperatura inicial é igual à temperatura final, energia interna inicial é igual à energia interna final. Temos trajetórias fechadas, né? Então as trajetórias são fechadas. Isso é o que caracteriza um processo cíclico. E como o estado inicial e o estado final é sempre o mesmo, a variação de energia interna deve ser nula, né? Porque a variação de energia interna é a energia interna final menos a energia interna inicial. Mas ambas grandezas são iguais, né? Iguais. Então a diferença entre essas duas coisas iguais vai dar zero. Então a característica essencial de um processo cíclico é que a variação de energia interna é zero. E se a variação de energia interna é zero, temos que, pela primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna é Q mais W, mas se isto é zero, então chegamos na conclusão de que o calor é menos o trabalho. Então esta é a situação para um processo cíclico.